O Boa Noite Internet é um oferecimento seu, você, porque apoiando o Boa Noite Internet em boanoiteinternet.com.br/assine, que você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou o Cris Dias. Eu tenho um negócio que eu falo de vez em quando, de que muitas vezes a resposta para uma pergunta é simplesmente essa é a pergunta errada. Que a gente está se preocupando com uma coisa quando devia se preocupar com outra, ou que então não está vendo o tal do cenário completo, olhando para uma árvore quando devia ver a floresta, né? Essas coisas. Pois então, finalmente aconteceu comigo, aqui no Boa Noite Internet. Para a conversa dessa semana eu chamei o Altair de Souza do Naruhodô Podcast. Naruhodô que inclusive eu já citei como fonte mais de uma vez aqui no podcast e que também, atenção, é o mais novo podcast produzido aqui na Ampere. Pois é, olha só, tem Boa Noite Internet, tem o Naruhodô agora, marcas, liguem pra gente. Se você não conhece Naruhodô, chegou a hora. Inclusive quem assiste anime deve conhecer essa expressão. É quando o personagem entende uma coisa, vê que faz sentido, bota assim a mão no queixo e fala: "Ah, Naruhodô". Mas então, o Altair, além de podcaster, ele é psicólogo, mas também é estatístico, é PhD, cientista. Se você for pensar em alguém que pensa com cabeça de cientista, é ele. Daí que eu convidei o Altair para perguntar dessa mania que a gente tem de colocar número, ranking, estrelinha, em tudo que a gente vê. Eu preciso saber qual a nota disso, vale a pena, vale o meu tempo. E aí ele aceitou o convite, veio, conversou comigo e respondeu. Tá aí nesse episódio, você vai ouvir. Mas agora, escutando de novo aqui a entrevista, eu entendi que o que eu estava fazendo era a pergunta errada. Porque o que ele foi me explicar é que a gente quer sempre estar certo, mas que isso é inútil. Que muito melhor é a gente estar sempre tentando estar menos errado. Então espero que você curta esse episódio de hoje. Se gostar, né, já sabe, passa adiante, manda para quem você acha que vai gostar dessa visão de menos errado. E lembrando que quem apoia o Boa Noite Internet tem acesso à entrevista completa, sem cortes. Tem mais uma meia hora de conteúdo, onde a gente se aprofunda mais nessa visão dele. Também fala dos desafios da divulgação científica para assuntos como o aquecimento global, por exemplo. E ele também conta com mais detalhes o método que ele desenvolveu para felicidade garantida, atenção, protocolo Galinha. Bora lá pro papo com Altair de Souza. Mas eu quero saber como um psicólogo foi parar na estatística, inclusive programação. Como você chegou até aqui? Qual caminho a sua cabeça fez para chegar aqui onde você está hoje? É engraçado porque as pessoas acham que estatística e psicologia são ortogonais, assim, não tem nenhuma relação, mas elas exatas e humanas. Mas elas são intimamente relacionadas. Uma parte da estatística tem a ver com a psicologia e vice-versa. Tá. Né? No início, século XIX, muitos primeiros estatísticos ou foram para biologia ou para psicologia. E essa área, infelizmente, é uma área completamente negligenciada na formação básica do psicólogo. Tá. Então, eu sou muito crítico à formação do psicólogo. Em média, no Brasil, é muito ruim. E é por isso que você coloca a psicologia como se fosse de humanas. Eu fiz USP, né? Na USP, psicologia na graduação é vista como biológica. Faz sentido. Mas falta muito essa parte de quantificação. Porque aí as pessoas pensam no preconceito. Estou reduzindo a pessoa a um número, né? E não, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento biológico dos organismos é baseado em quantificação. Você saber que por exemplo, se você pega uma placa de Petri, coloca uma bactéria e coloca fontes de comida em lugares diferentes, a bactéria tem que ser capaz de mensurar onde tem mais ou menos concentração para direcionar os pseudópodos dela. Tá. Sabe? É uma das coisas mais básicas que tem. Você só se desenvolve enquanto indivíduo se você sabe que é muito pouco, grande, pequeno, alto, baixo, certo, errado. Tudo isso é quantificação. Então, assim, para começar, eu dou aula há 12 anos na Escola Paulista de Medicina, já dei aula na ECA, né, na Escola de Comunicação e Artes, com o professor Leleba. A gente tem uma disciplina que chama de pós-graduação, que chama Comunicação e Ciências Cognitivas, né? Já dei aula na graduação da ECA também, de análise de dados. É até engraçado, porque eu dei acho que uns 2 ou 3 anos. Os alunos chegavam no final, uma fração deles, uns 30%, terminavam publicidade, relações públicas, iam fazer estatística, iam fazer outras coisas, né?
Porque eles Então, iam... muito obrigado por diminuir o número de publicitários. Não, eu fico feliz também, você devia, viu? Aliás. Mas isso é importante, assim, que uma falácia muito grande que a universidade, infelizmente, propaga. Qual e quant é uma falsa dicotomia. É uma linha. Tá. Então, na verdade, quando a formação superior acaba ficando muito escolar, é você separar as pessoas em, sei lá, aquele que faz análise de entrevista, análise do discurso, grounded theory, esse tipo de coisa, observação participante, antropologia e tal, do povo hardcore de regressão, modelo multivariado, essas coisas. Na verdade, são dois lados da mesma moeda. Dependendo do seu fenômeno, alguns fenômenos você consegue transformar, colocar, aí dando até a definição estatística do que é variável aleatória. Né? O que é uma variável aleatória? É quando você tem um espaço de eventos e você consegue associar cada evento à reta real, a um número. Reta real do seu ensino fundamental e médio. Não lembro. Eu tenho 50 anos de idade, não lembro o que é uma por reta exemplo, real. Imagina uma moeda. Tá. A moeda tem dois eventos, cara ou coroa. Uhum. Se eu consigo associar cada evento a um número, Tá. 0 e 1, por exemplo, eu criei uma variável aleatória. Tá. Tá? Existem fenômenos que você consegue criar variáveis aleatórias para trabalhar. Tá. Né? Então, renda, número de filhos, idade. Tá. Né? Então, a sua idade, ela não é um número, ela é uma entidade fenomenológica sua. Tá. A sua idade. Se eu consigo pegar essa idade e associar com um valor presente na reta real, né, na reta dos números reais, Tá. eu tenho uma variável aleatória. E aí eu consigo fazer isso com você, com seu amigo, com todo mundo. E aí eu crio a variável idade, por exemplo. Uhum. Existem fenômenos que não dá para fazer essa paridade. Isso chama princípio do isomorfismo. Quando você tem um fenômeno que você consegue converter num número, ele é isomórfico. Tá. Existem fenômenos, por exemplo, percepção de democracia. Tá. Isso é uma coisa bem abstrata. Tá. A percepção de democracia, ela existe. Ela é uma entidade natural. Só que dependendo da maneira como... Assim, você vê, né? Sim. Você sabe. Tomara que você nunca passe por isso. Quando você vai num lugar que está sob guerra civil, e você sabe que não existe nenhum aparato público ali, você entende o que é a falta de democracia. Tá? Então, é uma coisa que você sabe que existe, só que não tem necessariamente uma paridade com um número. Então você não consegue quantificar, então você precisa de uma outra metodologia. Então, métodos que são associados com fenômenos que você consegue converter em números, né? É o que seria dito, seria a pesquisa quant. 30% das pessoas gostaram do produto ou vão votar em alguém. Então, na verdade, o nome correto é uma abordagem baseada em sistemas. Tá. Quando você consegue converter esses fenômenos em equações, funções, sistemas, aí é um tipo de abordagem epistemológica. Você tira informação dali e cria conhecimento em cima. Quando você pensa percepção de democracia, ou uma coisa, por exemplo, como funciona as estruturas de parentesco de um certo povo, de uma certa comunidade, você não consegue transformar isso em número. Pelo menos não na fase 1. Né? Tá. Então você tem que criar um tipo de argumento que não é baseado em número, é baseado em linguagem. Então você faz a análise do discurso disso. Tá. Que tem uma outra gama de ferramentas metodológicas para isso. Então, a diferença entre qual e quant, primeiro, é uma ode à ignorância você separar. O ideal, assim, eu sou cientista mesmo, né? Então eu sou metodólogo. O que seria um metodólogo? Você tem um problema? Me explica o problema. Você tem uma caixa de ferramentas, de métodos, que dependendo do tipo de problema, tal, a gente consegue combinar eles, que é chamado pesquisa mista, né? Ou métodos mistos, para resolver alguma coisa. A gente não forma profissionais com essa formação interdisciplinar. Você forma antropólogo, você forma um sociólogo, você forma um publicitário, forma lá um estatístico, um psicólogo, e eles não conversam. Sim, né? sim. Aí um gaiato pega essa ideia, né, e fala, vamos juntar. Aí ele vira o rei da cocada preta, mas na verdade não é. Tá certo. Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Não, você não respondeu, porque falta o finalzinho. Muito legal você falou, mas por que a psicologia? Tipo, fui ouvir um podcast outro de inglês com um psicólogo, um cara que dá aula de psicologia 1 da Yale, agora está na Universidade de Toronto, lá onde você estudou. E ele fala assim, muitos alunos chegam no curso de psicologia achando que vão, autoconhecimento, vão descobrir por que sou feliz, por que sou triste, não sei o que lá. E aí ele brinca que ele fala assim, se você quiser fazer isso, eu acho melhor você ler um romance, você ler uma obra de ficção do que estudar psicologia. Como é que você, como psicólogo, portanto, ou em que momento você olhou e falou assim, tá, eu vou precisar me aprofundar, estudar estatística e se formar em estatística para fazer o meu trabalho de psicologia melhor? É verdade, eu sou um psicólogo melhor porque eu fiz estatística. Aí tem a ver com um pouco de história
evidência anedótica, né, individual, né? Que é o que esse podcast não tem. Quando eu fui prestar o vestibular, eu não sabia o que prestar, né? E eu prestei em 3 faculdades. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, só foi pública, né? A USP, Unicamp e a Federal de São Carlos. Na Unicamp e na Federal de São Carlos eu prestei engenharia. E na USP, psicologia. Aí eu passei nas 3 e a UFSCar teve uma greve, alguma coisa. Aí eu fiquei entre a USP e a Unicamp. Eu joguei na moeda. Então a razão acabou de essa. falar da moeda, você literalmente jogou na moeda. Sim. Mas por que você olhou e falou psicologia e não, sei lá, contabilidade ou medicina ou biologia? Aí prestei vestibular, passei, entrei na USP. Aí eu lembro disso muito, que só tinha eu e mais um amigo que fez escola pública. E a galera já falando de Freud, que já lia Freud no colégio. Eu nem sabia quem era Freud. Eu não fazia a menor ideia. E aí é engraçado, tem meus colegas biólogos, eu sou muito perto do povo da biologia, meu doutorado é em etologia, que é o estudo do comportamento animal. Né? Então, etologia é estudar qualquer tipo de organismo. E aí os biólogos fazem uma piada, né? Que o psicólogo é aquele que estuda um organismo só. E o médico é o biólogo que só estuda um organismo. E eu queria avançar isso. Então, o que existe de comum? Né? O que existe de comum na gente, numa aranha, numa formiga, num macaco? E tem muita coisa. Muita coisa que nos define. Na verdade, são princípios simples que quando você combina eles, gera resultados complicados ou complexos. Tá? Então os nossos processos mentais são as coisas mais simples que existem. O problema é a combinação delas. Mas tem um monte de gente que, se você fala isso, você tem processos parecidos com o de uma aranha, se sente diminuído. Quando você se deu conta disso, como é que você se sentiu? Eu nunca me senti diminuído por isso. Eu sinto pela pessoa que pensa assim. De verdade, eu sinto. Porque existe algo que nos une. O grande problema, e por isso... Aí é o problema da nossa educação voltada para o trabalho, não para o conhecimento do mundo. Eu vou até te dar um exemplo depois. Essa educação idiota que a gente tem, que é voltada para o trabalho, ela faz você acreditar que o mundo é dos humanos. O mundo é seu, né? E não, você é mais um componente, e um componente pequeno, dentro de um sistema muito complicado, do qual você acha que é onipotente e controla, e não controla coisa nenhuma. Vídeo aquecimento global que vai nos pegar, tá? Já é fato. Mas o exemplo que eu quero te dar, só pra mostrar como a nossa educação é tosca, né? Assim, ela cumpre a função dela, né? Assim, dando uma definição, né? O que seria educação? A educação é um sistema estruturado de desenvolvimento de competências com o objetivo último de gerar um ator social. Então, você quer ser publicitário? Você faz o ensino médio, fundamental, tal, entra na faculdade, tem tais matérias, né? Cumpriu as matérias, te dão um papel, você ganha um badge e é isso, você é publicitário. Quer você goste ou não. O objetivo da educação é esse. E esse é o problema da educação atual, assim, porque ela é feita para você acertar. Esse é o problema. Eu vou te dar um exemplo. Ó, fala com o coração. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, tá? Eu tenho uma moeda. Eu jogo a moeda uma vez. Qual a chance de dar cara? 50%. Isso, não é? Certo. Todo mundo responderia, né? Tá errado. Por que tá errado? Né? Assim, na escola que você tem que responder uma prova, e na prova está escrito assim, imagine uma moeda honesta. Isso. Qual a probabilidade da cara? Aí você fala 50%, e ali você ganha um badge da sua professora, parabéns, ganhou uma estrela. Isso. Você começa a reproduzir essa resposta idiota em todos os lugares. Tem um artigo, 2016, de psicologia social muito legal, exatamente para mostrar como o ensino, não é só da matemática, mas em geral, cria vieses na gente, cria ilusão de controle na gente. Eles foram numa escola comum, acho que na Europa, eu não lembro se foi na Alemanha ou Holanda. Foram numa escola, tinha lá as criancinhas, eram 9, 10 anos, levaram o participante, então a pessoa ia na frente da porta da sala da escola, nunca foi lá, nunca viu nenhuma criancinha. Aí eles sorteavam uma criança, tirava da sala a criancinha, falou, olha pra ele ou pra ela, qual é a probabilidade que você atribui pra essa criança de ser bem-sucedida na vida? Defina bem-sucedida do jeito que você quiser. Tá? Qual o número mais frequente que as pessoas deram? 50%. Entendeu a desgraça? É ignorar completamente que aquela pessoa tem uma história de vida, tem mais dificuldades, se ela é negra, se ela é branca e tal. Então, assim, essa maldita educação que a gente tem pra estar certo impossibilita a gente de, por exemplo, eu tenho uma moeda, eu jogo a moeda. Qual a chance de dar cara? Não sei. Tá, a resposta certa é não sei. Não é certo. É a resposta. Não, tá. Assim, não sei. Não faço um puto de uma ideia. E eu não saber me incomoda. Não saber um bagulho me incomoda. Incomoda qualquer pessoa. Gera incômodo. Você dizer que é 50%, resolve. Aí fala, próximo. Né? Isso. A ideia não é essa. A ideia chega, não sei. Mas o que eu posso fazer para reduzir o meu não saber? Aí você começa a pensar. E aí a ideia é você estruturar um método para reduzir o seu não saber. Então, por exemplo, uma moeda tem duas... Quer ver, ó? Eu tô no não saber. Não saber é muita coisa. Tá, vamos olhar pro problema. Uma moeda. Moeda tem dois lados, cara e coroa. E eu quero atribuir uma probabilidade. Certo. Probabilidade não é um valor que vai de 0 a 1. Então, de qualquer coisa, do não sei, você caiu numa variável que vai de 0 a 1. Pensando um pouco. Você saiu de qualquer coisa, né, de um número qualquer,
por um valor que está entre 0 e 1. Tudo bem? Ou seja, 0 é não aconteceu, 1 é aconteceu. o 0 seria coroa e 1 é cara. Tá bom. E aí a probabilidade tá de um bem pro isso. outro. Não, tudo bem. Sabe, não importa. Porque, de novo, isso é ensinável. Tá. Você não nasce com isso. Isso que eu acho complicado. Assim, as pessoas ficam olhando, falam, nossa, mas você sabe muito. Mas você não vê o quanto eu estudo, desgraça. Sim. E você consegue também, sim, maldito. Sim, sabe? sim. Esse é o ponto. Sabe? Esse culto à imagem, que é um inferno, eu odeio isso. Acho que isso vem muito do judô, assim, né? Que eu pratico judô há 30 e poucos anos. No judô, eu consigo te ensinar um osotogari em 30 segundos. Uhum. Eu te mostro o movimento, como é que faz, tal, da perna, você até repete, te mostro um vídeo, te explico, você entende. Vai jogar o cara no campeonato. Sim. Você tem que repetir milhares de vezes. Esse é o problema da escola. O cara te mostra uma parada, entendi. Mas você não aprendeu nada. Você não põe em prática, não medita, não vai na balada ficar pensando nisso. Você só faz pra passar na prova. Aí você acha que você sabe, né? E você acha que você tá certo, é a pior coisa. Aí a gente tá vivendo isso agora lá em casa com famosas crianças, que diz, como é que faz divisão montada? Não faço a menor ideia, porque no dia seguinte da prova onde isso caiu, eu já não lembrava mais, que é meio o ponto onde eu quero chegar na nossa conversa. Então, a grande pergunta que eu tenho para você, para a gente passar a próxima 1 hora aqui, é por que a gente tem essa até como psicólogo e não como estatístico ou psicólogo estatístico, por que a gente tem essa grande fascinação por dar números para as coisas, por quantificar coisas, por dar estrelinhas no Uber, por dar notas escolares, que nem você falou, sei lá, teste de QI, por que a gente tem essa necessidade de ranking e a sua opinião sobre termos isso, é bom, não é bom, como é que é? E agora você fala por 1 hora aí, eu vou levantar. Não vai chegar tanto. Mas a questão é a diferença entre 2 conceitos, que é o conceito de cardinalidade e ordinalidade. Tá? Então, assim, respondendo rapidamente sua pergunta, a razão pela qual a gente gosta de ranquear as coisas é porque isso é parte integrante do nosso desenvolvimento cognitivo. Tá? Então, começa, por exemplo, com bebês pequenos, mais ou menos 1 ano, começou a andar, né? Porque aí opera mais no mundo. Como é que um bebê percebe se uma coisa é grande ou pequena? Ela compara com o tamanho do corpo dela. Né? Então, por exemplo, como que você sabe, você não tem uma trena, como é que você sabe se um objeto é grande ou pequeno? Você é a primeira medida das coisas, né? Então, por exemplo, uma coisa besta, para quem tem criança e tal. Em geral, para uma criança de 1, 2 anos, você é muito mais alto que ela. Isso. Por mais baixinho que você seja, você é muito alto, né? Todo mundo é muito alto para criança. O fato de você se ajoelhar e ficar perto dela quando for falar com ela, já gera uma diferença com ela. Uma diferença no sentido afetivo, de alteridade mesmo, de se colocar no lugar dela. Então, assim, a gente quantifica o tempo inteiro, porque isso é parte da percepção. Você saber se uma luz é forte ou não. Você saber se está perto ou longe. Tudo isso condiciona processos de julgamento, depois de decisão. O tempo inteiro. Você está fazendo isso o tempo inteiro. E por que a gente gosta de dar nota para restaurante, sei lá, para essas coisas? Isso. Né? Tem uma analogia que dá para fazer. Imagina que você está com sintomas de uma doença que te incomodam. Você tem dores, tem alguma coisa assim, e você vai no médico e não acha. Né? Faz lá 1000 exames, não acha, tal. Aí depois de 1 ano sofrendo, tal, você vai no médico diferente e tal, ele dá um diagnóstico. Isso te alivia. Sim. Por que isso te alivia? Assim, não alivia o sintoma. Você continua sentindo as coisas. Sim. Né? Mas te alivia no sentido de te colocar dentro de uma caixinha. Perfeito. Onde pessoas de fora que sabem mais de pessoas, daquele grupo de pessoas da caixinha, podem dar orientações relacionadas com a cura. Então isso cria uma esperança. Né? Então é um fenômeno comum isso. Pertencimento também, né? Assim, entendi, agora tem um nome para esse tempo. Isso. Você falou de linguagem, dar um nome às coisas. Eu sou o X. Percebeu que a qual e a quant quebra? Sim. Que fica meio que a mesma coisa? Sim. Tem um lado muito perverso nisso, na verdade, de você encontrar a sua doença, entre aspas, isso pode ser muito ruim, tá? Porque as doenças são todas criações. Sim. Né? E eu não tô querendo ser namastê gratidão também, não, tá? Não. Mas as doenças são sistematizações de traços e sintomas. É igual taxonomia na biologia. Na natureza existe um réptil? Isso. Não só na natureza não existe um réptil, como em algum programa também eu falei que na Bíblia, rato é réptil. Por quê? Porque réptil é o bicho que anda com a barriga arrastando no chão. Então essa era a classificação. Andou com a barriga no chão? É réptil. Não, existe mamífero, existe não sei o quê, o rato tem leite. É isso, é só uma caixinha que a gente botou dentro. Então, isso vale como exemplo de doença. Então, por exemplo, pensando em doenças mentais, por exemplo, você se sente compreendido porque você agora está dentro da caixinha, sei lá, TDAH. Isso. Aí ano que vem, e eu acompanho os artigos, porque eu sou da área, né? Se você for lá nas discussões do DSM, é uma briga de foice no escuro. Sim. Ninguém sabe nada direito. Esse diagnóstico é uma treta nervosa. Até ter um consenso, vai uns anos ainda. Aí imagina, você tá lá com o diagnóstico, aí faz parte de grupo, levanta a bandeira, usa a camiseta. Isso. Daqui a 2 anos muda o diagnóstico, você não faz mais parte do grupo. O que você faz com isso? Mudou a linhazinha. E você é o mesmo.
O que mudou é a definição. Você agora é um rato que não é mais réptil. Entendeu? O que você faz com isso? Sabe? Então, aí volta no ponto que eu ia falar antes, que era a diferença entre números cardinais e ordinais, né? O número ordinal é quando... Imagina que você tem vários objetos. Se eu te der 3 objetos e eu peço pra você ordenar eles por tamanho, você consegue. Coloca lá o menor e tal, ordena, tá? A gente tem uma habilidade inata pra isso, de ordenar coisas do menor pro maior, né? Por tamanho, por número, coisas do tipo. O fato da gente ter noção de ordem, dado um número de elementos limitado, eu consigo organizar eles do menor para o maior, é uma habilidade inata. Quando você é bebê, na verdade leva 2 anos mais ou menos para você desenvolver isso, e nisso as crianças treinam muito. Tá? Elas pegam, então às vezes ela acha... na boca. Isso, compara, bate um no outro, né, para entender. E até uns 2 anos você começa a ter a noção de ordem. Só que o que acontece? Apesar da gente conseguir ordenar as coisas, o nosso 0 não é absoluto. Então, o seu 0 é diferente do meu. Eu vou dar um exemplo. 2016, eu trabalhei uns anos no Núcleo de Estudo sobre Violência. E eu trabalhava isso, com pesquisa qual e quant, né? Lá tal, uns questionários de percepção de violência. Aí eu tinha que fazer umas entrevistas. Aí eu fui uma vez pra Marcilac. Eu fui na divisa ali do Grajaú com Marcilac e tal. E fui numa comunidade, tal. Tava entrevistando uma senhorinha, numa casinha. E aí ela me contou histórias escabrosas da relação dela com a polícia, tal, né? Pesquisa qual. Conta aí, pá, contou. Aí eu conversei com ela uma meia hora. Aí no final, eu mostrei pra ela a pergunta que eu ia fazer num questionário fechado. Tá. Né? Pra aplicar numa amostra de pessoas ali. E a pergunta era assim, de 0 a 10, o quanto você avalia a qualidade do serviço policial? Sendo 0 muito ruim, 10 muito bom. Aí ela olhou aquele papel e deu nota 8. Tá. 8? Né? Aí não bate o que a senhorinha falou com a nota, né? Aí eu peguei um outro papel, desenhei 2 barrinhas e uma linha, né? De 0 a 10. Eu tirei os números do meio. Tá. Falou, responde pra mim. Ela fez um X perto do 8, de novo. Tá. O que tá acontecendo? Aí eu cheguei pra ela, apaguei, né? Coloquei a pergunta de novo e falei pra ela, conta comigo. 0, 1, 2, 3. Aí eu parei. Ela não sabia contar. Tá. Pelo fato dela não saber contar, e dado... E em psicologia da percepção, a gente sabe que pessoas com escolaridade baixa têm uma percepção dos números logarítmica. Cada vez maior. Isso. Então, quanto maior o número, menor a distância entre ele. Dobro. Isso. E ao contrário, metade. Então, a distância entre o 0 e o 1 é enorme. Do 1 pro 2 é menos, do 2 pro 3 é menos. O logaritmo. E vai diminuindo. Perfeito. Né? Tá? Então, assim, pra ela, era 0, 1, 2 e um monte. Sim. Então, 8 não era muito. Tá. 8 seria de novo, é um episódio que eu fiz lá em 2013 que só existem 3 números. 1, 2 e mais que 2. E muito. Isso. 1, 2 e muito. Então, é por conta da percepção logarítmica. A distância entre o 0, entre nada e alguma coisa é muita coisa. Entre uma coisa e uma coisa a mais é um pouquinho menos. Né? E isso é a psicologia da percepção. A escolaridade permite você pegar uma sequência de números e transformar de uma escala logarítmica numa escala linear. Né? Isso é aprendido, é ensinável, não é natural. E aí eu percebi... Você perguntar, não é natural. Não, nem um pouco. Aí foi isso que aconteceu. Se a escolaridade é baixa, ela não pode responder aquela questão, vai dar viés. Entendeu? Então, a única coisa para aquele público, né? Aí eu tinha que estimar a prevalência de pessoas com escolaridade baixa, tem que ser pesquisa quali. Porque não tem o princípio do isomorfismo. Eu não consigo pegar o espaço de eventos e converter na reta real, porque ela não entende do mesmo jeito. Eu vou dar um spoiler do que vem nesse papo com o Altair, que é o que a gente chama de comunicação, no sentido mais básico. Como se comunicar, como eu pegar essa coisa que está aqui dentro da minha cabeça e fazer ela entrar na sua cabeça. Que a gente faz isso há milhares de anos, mas ainda assim acha que é simples. É só eu falar e automaticamente, magicamente, o que está na minha cabeça vai parar na sua. De repente, justamente porque a gente faz isso desde lá as cavernas, que não para pra pensar que tem técnica, tem jeito, tem estratégia, preparação. Eu também já falei disso aqui no episódio sobre conversas difíceis, mas também vale para outras situações, para os nossos projetos no trabalho, para explicar as coisas, convencer as pessoas. É por isso que no Momento Alura dessa semana eu quero indicar mais uma formação do catálogo gigante deles. É a formação em comunicação, onde você vai dar aquele salto de qualidade na sua carreira, aprendendo como expressar claramente suas ideias. Vai ter aula de oratória, tem uma parte inteira só sobre como dar feedback com efetividade, como se comunicar de um jeito assertivo. Assim, uma formação fundamental para os dias de hoje, principalmente em tempos de trabalho híbrido, onde você não está o dia todo com as pessoas.
E tudo isso com padrão de qualidade da Alura, pagando um preço fixo para ter acesso a todos esses cursos de comunicação, também a todos os outros cursos de gestão e inovação e também, você já sabe, os cursos de programação, data science, front-end e até de inteligência artificial. Para ganhar 10% de desconto, tem que ir pelo nosso link que mostra para a Alura o poder da comunidade do Boa Noite Internet, que é o boanoiteinternet.com.br/comunica, boanoiteinternet.com.br/comunica, e também vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Não deixa para depois a chance de revolucionar sua carreira com a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Você está contando essa história, me lembrou outra, quando eu estava nessa pira, né, de números e tal, e tudo a gente tem essa necessidade de quantificar. O que me trouxe para essa história foi um artigo que eu li, citando uma entrevista que o Quentin Tarantino deu, e ele falando assim: eu não conheço hoje em dia nenhum crítico de cinema. Isso não é um problema dos críticos de cinema, isso é um problema de que tudo agora é um site, e principalmente o Rotten Tomatoes e o Metacritic. Assim, eu vou ver, ou sei lá, o que tá aí, o filme da Barbie. Eu vou entrar no Rotten Tomatoes e vai, tá com 93% de tomatinhos, tá com 30%, não vou ver. E que ele é um agregado de todos os críticos, e que o papel do crítico deveria ser analisar a obra no contexto, o que isso quer dizer e tal. Mas desde antes da invenção da internet, mais piorada com essa máquina de processar dados que são os computadores da internet, virou isso, 4,8 estrelas no não sei lá o quê. Isso vai para Uber, isso vai para Tinder, isso vai para qualquer coisa. E aí eu cheguei na história, eu resolvi fazer um experimento social, não sei, você me diga, que foi, tem um restaurante na frente da minha casa que vende marmita, ele é especializado em marmita, não sei nem se tem nome lá. E é isso, é pra galera que tá trabalhando ali, barata comida, e, né, muito arroz, muito feijão, aquela, como é que o paulista fala, mistura e beleza. E ele no Google Maps ele tem nota 4,4. E aí eu pesquisei o Balaio, talvez um dos meus restaurantes favoritos de São Paulo, estrela Michelin, do Rodrigo, lá do criador do Mocotó, pratos deliciosos, só de falar que já me deu água na boca, sei lá, deve ser 4 vezes mais caro do que o restaurante na frente da minha casa. Ele tem nota 4,6. E eu olhei assim, cara, então beleza, então é a brincadeira que eu fiz, eu vou comer aqui na frente porque é só 0,2 pontos, né, estrelas. Pior do que um dos melhores restaurantes de São Paulo, então não vale a pena eu gastar isso. Por que a gente faz isso? Como é que a gente chega numa situação dessa? Tem 2 razões. A primeira é a complexidade, porque assim, tem muitos restaurantes, né? Então a gente precisa meio que de uma âncora para decidir. E o outro, de novo, volta no ensino médio. Na maneira, a gente usa a média para decidir o quão certo a gente está em relação às coisas. E a média não serve para isso. Boa. A definição, assim, quando a média nasceu, o nome de batismo da média é chamado valor esperado. Tá. Ou esperança. É o que você espera encontrar. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que eu tenho uma sala com 20 pessoas, tá? E você não conhece nenhuma delas. Tem 20 pessoas numa sala, você não tá vendo. Aí eu medi a altura de todas essas pessoas. Peguei as alturas de cada uma, somei e dividi por 20. Ou seja, calculei a média, tá? E a média é 1,70, tá bom? Você tem só essa informação. Aí eu tirei uma pessoa da sala e não te mostrei. Eu tirei, ela tá atrás de uma parede, né? Quanto você acha que essa pessoa tem de altura? Agora eu sei a resposta. Não sei. Isso, mas a resposta esperada é 1,70. Entendi. O que muita gente faz? É muito comum. A pessoa tenta acertar. Isso. Então ela usa 1,70 não como uma resposta, como uma âncora de uma resposta que ela não é capaz de dizer. Sim, sim. Então ela deve ter 1,72, 73. Não, ela tem 1,70. É o seu palpite. E se eu tirar uma segunda pessoa? Quanto você chutaria do valor da segunda pessoa? 1,70 também. É a ideia. Então, a média é o valor esperado. Para todas aquelas pessoas, elas teriam 1,70. Isso. Aí você vai pensar, não, mas aí eu vou estar errando. Sim, você sempre vai estar errando. É que foi uma história que eu contei no LinkedIn de que os equipamentos da aeronáutica americana eram desenhados pela média dos pilotos. E nenhum piloto gostava dos aviões, porque sempre tinha alguma coisa que não cabia, e foi meio como foi inventado o tamanho de roupa e PMG, essas coisas todas. Por isso, não. Inclusive, partia da visão de que, não, a gente não está fazendo a média da população, a gente está fazendo a média dos soldados americanos, que são cidadãos fortes e, né, isso. Não, tinha alto, tinha baixo, tinha com braço, a proporção entre o braço e a perna, o tamanho da cabeça, etc. E o cockpit
ninguém cabia direito, ninguém ficava confortável dentro do cockpit, enquanto que na média dizia que todo mundo devia estar confortável dentro do cockpit. Então, e aí, assim, aí voltando no seu exemplo do restaurante, né? Um é 4.4 e o outro é 4.2. 6. Né? 6. E aí o da frente da sua casa, que era a marmita, é a nota mais alta. Não, mais baixa, mas só 0,2. Então, qual que é o total de avaliações? Não faço a menor ideia. Esse é o valor importante. Mas se era 4.4 com 100 avaliações e o outro era 4.6 com 10 mil... Mas não é também uma questão de comparação? Para a pessoa que come marmita na frente da minha casa, aquela marmita é muito boa, que aí eu até anotei uma frase aqui do matemático Paul Lockhart. Falamos, estamos comparando a coisa que estamos medindo com a qual estamos medindo, com a régua. É uma marmita 4,4. E eu estou comparando com o filé de não sei o que, com baião de 2, trufado, não sei o que lá. Eu sou a exceção da exceção da pessoa que come nos dois restaurantes. Então, na minha cabeça, o restaurante na frente da minha casa, sei lá, 3 e o Balau é 5. Mas não é uma comparação injusta. Completamente. E aí eu volto até na história da escola. Assim, na hora que eu dou nota para os meus alunos em matemática, física, português, eu estou sendo justo em dizer que você tirou 9,8 ou A ou B. É o famoso comparar maçã com banana. Voltando na questão de números cardinais e ordinais. Imagina que o restaurante de marmita é uma caixinha e o outro restaurante é outra caixinha. Você consegue dizer qual que é melhor. Você coloca eles em ordem. Né? Só que o que acontece com a estrelinha? É o zero. Eles não partem do mesmo zero. Você tem réguas diferentes na sua cabeça, por conta da sua experiência de vida, você consegue quantificar cada um deles e ver. Esse é melhor que esse, não é a mesma coisa, mas eu consigo colocar esse na frente. O problema, e é por isso que a gente comete muitos erros, porque o nosso mundo é muito complexo, é pegar cenários muito complexos e colocar numa escala de 0 a 5, onde o zero é igual, entendeu? É partir do mesmo ponto. Então, a gente tem uma percepção ordinal, mas não cardinal. Cardinal é quando você organiza objetos em que todos têm o zero comum. Tá. Então, esse é uma falácia por erro de categoria. Tá. Você comparar um restaurante Michelin com um restaurante de marmita, nada contra nenhum deles. Isso, é exatamente isso, nada contra eles. É um erro de categoria. Você está colocando réguas diferentes no mesmo ponto cardinal. Então é um erro de julgamento que as pessoas cometem. Mas tem solução para isso? Aí vamos pegar o famoso aplicativo de comida, o iFood. Eu nem sei se esses restaurantes estão lá, mas é isso, eu vou escolher o que eu vou comer. Ah, não, restaurante 3 estrelas, eu não vou comer lá. Não, mas pro zero que a gente estabeleceu, existe um jeito nesse mundo dos aplicativos e das estrelas, de novo, do Tinder, aquele episódio do Black Mirror lá com a Bryce Howard Dallas. Tem um jeito da gente resolver isso? Consumir menos e deixar menos opções. Por exemplo, assim, pensando do ponto de vista... Eu tenho uma disciplina na pós-graduação da USP e a matéria chama Julgamento, Decisão e Escolha. Tá. Né? Que muita gente vai fazer, nossa, um nome bacana, vai ver que é um monte de conta, né? E tem lista toda semana, tem que estudar, tem que gastar o fosfato, né? E tal. Mas é legal, a gente já dá essa matéria uns 7, 8 anos. Imagina o Netflix, tá? Pode pensar um filme, um restaurante, qualquer coisa. Qualquer objeto, quando você vai julgar algum atributo desse objeto, você cria um valor subjetivo. Então, assim, um produto custar R$100, ele tem um valor monetário, né? R$100. Esse é o valor objetivo. Mas ele dentro é o valor de você... para todo mundo isso. Que mora no Brasil e sabe o que é R$100, né? Só que dentro de você tem um valor subjetivo, né? Então, para você, R$100 pode valer mais ou menos do que para mim, porque o nosso zero é diferente. Certo. Tá? E já existe, inclusive, prêmio Nobel de Economia mostra que tem uma equação de valor subjetivo, dependendo dos produtos. Não vou entrar no mérito aqui, mas é interessantíssimo. Mas eu vou te perguntar, porque um dos prêmios Nobelis de economia mais famosos do mundo foi dado para psicólogo. Então, esse aí foi feito por um economista ou por um psicólogo? Então, o Daniel Kahneman, isso. E junto com o Amos Tversky, quem fez a conta era o Tversky. Tá. O Kahneman era muito bom de experimento, de coletar os dados, e o outro era bom de modelagem. Recomendo muito um livro. Primeiro, não leia o Rápido e Devagar. O livro tem vários erros de reprodução, tá errado, não leia. Super chato, que bom que você... Já evite. Mas tem um livro que chama Projeto Desfazer. Do Michael Lewis, maravilhoso. Que conta a relação deles, que é muito legal. Isso. Tá? Vai no original, tem o livro mesmo que chama Heuristics and Biases. Tá. Esse livro é chatíssimo, mas tem todos os experimentos. Tá tudo lá. E beleza. Aí daí assim, imagina o Netflix. Tá. Cada filme ali tem um valor subjetivo. Você tem um valor do quanto você gosta de cada um. Isso. Tá? Só que tem milhares. Então, o que acontece? Imagina que dentro de você tem uma certa quantidade de gostar. Mas eu abri o aplicativo Netflix e eu quero escolher o meu próximo filme e eu vou usar a nota lá que o Netflix vai dar. Legal, vou gastar meu tempo com isso aqui. Então, o que está passando pela minha cabeça nessa situação que você está descrevendo é isso. Vale a pena eu gastar as 2 próximas horas da minha vida assistindo isso aqui? Então, a questão é que
antes de você ir assistir, você vai passar por um sofrimento muito grande. Tá. Que é o seguinte, apesar de ter uma nota lá 5, não sei quantas notas tem, em geral as pessoas não seguem tanto. Você vai ficar scrollando um pouco, e aí você cai lá, tá bom. Então não é assim, vou atrás dos filmes 5, nota 5. Eu vou dar uma scrollada, aí eu vou desistir, e aí eu me rendo àquele número. Ah, tá? legal. Então, por quê? Porque a arquitetura da parada é pra isso. Você tem uma certa quantidade de gostar de filmes, e cada um daqueles filmes atrai você um pouquinho, em quantidades diferentes. Só que são tantos, que você dividir o valor subjetivo pra cada filme vai ter um valor subjetivo pra você muito pequeno, em comparação ao outro. Então, quando finalmente você escolhe um, na verdade é uma experiência aversiva. Porque, na verdade, você tá abrindo mão, o ganho que você vai ter com aquele é tão pequeno, que você tá abrindo mão de todos os outros. Então você fica ansioso. E aí, em geral, tem aumentado, mas em geral, o custo desses streamings é baixo. Então, olha que bizarro. Você paga relativamente pouco pra ter acesso a uma gama de escolhas só pra te deixar ansioso. Pra que você gasta dinheiro com isso? Agora? Então, qual que seria a solução pra acabar com esses Black Mirror, todas essas associações? Ter menos opções. Tá. Sabe? Você não precisa de tudo isso. Que é meio a sensação de estar scrollando em rede social, que você tá até vendo o vídeo, tá até achando legal, mas a sua cabeça assim, não, mas e se o próximo vídeo for muito mais legal? Percebeu que droga? Sim. Percebeu que droga? Chama punição negativa isso. Você é reforçado pela ausência de uma coisa. Se a gente tá falando essa semana de que pra estar menos errado tem que estudar, tem que gastar fosfato, tem que abrir sua cabeça para os métodos e técnicas mais avançados do mercado, então chegou a hora de falar do Circuito PM3, o combustível que a sua carreira precisa para acelerar rumo ao futuro que você tanto deseja. É a academia, só que de treinar a mente, gastar o fosfato lá para ir na direção do sucesso profissional. O Circuito PM3 segue aí, continua. As próximas aulas vão ser Inovando com Pix, um case de transformação do mercado da concepção à otimização, dia 23 agora, e depois, dia 30, tem Impactos da Inteligência Artificial na área de produtos e negócios digitais. Tudo isso de graça, você não precisa de nenhum conhecimento prévio, é só ter vontade de dar aquele gás na carreira. Porque a PM3 é uma escola referência em negócios e produtos digitais, é do grupo da Alura, que você conhece, você confia, e juntos fazem o maior ecossistema de ensino em tecnologia do Brasil. No Circuito PM3 você vai desenvolver musculatura, vai aprender sobre marketing, negócios e tecnologia. Aí você vai ter as habilidades que precisa para se destacar no mercado digital, se destacar também quando for lá atrás daquela promoção ou de uma nova vaga, até porque vai receber um certificado por participar do circuito, aprendendo com quem é referência no mercado, gente de empresas como Pipefy, Accenture, RD Station, Nubank e, é claro, da PM3, Alura e FIAP. E lembrando que enquanto o circuito está rolando, você ganha R$500 de desconto em qualquer curso da PM3, mas não ligue agora, usando meu cupom BOANOITE10, BOANOITE10, você ganha mais 10% de desconto em cima acumulativo. Então não faz corpo mole, vem para o circuito, vai em boanoiteinternet.com.br/circuito, também vou deixar aqui o link na descrição do episódio, vem para acelerar a sua carreira. Mas nesse processo você falou de eu estar escolhendo o filme, você usou a expressão, vou me render, vou dizer, não, é muita opção, eu não sei o que eu vou ver, eu vou me render, eu vou assistir isso aqui. Quando a gente, nesse caso específico e no geral, recorre a notas, estrelas e rankings, a gente não está meio que famoso tirando da reta? Sim. Tá falando assim, o filme é ruim, cara, mas era 5 estrelas, mas o Rotten Tomatoes, não sei o que, no aplicativo de comida tinha 5 estrelas e tal, a gente não está terceirizando, não é a culpa, né, mas tá o bode expiatório, o famoso bode expiatório, a gente não está tirando da reta, o ranking, os números cumprem esse papel, como é que... Não só os números, mas qualquer entidade estruturada, tipo, é a minha religião que fez eu fazer isso, é o grupo, é o time de futebol, agora é um número, mas na verdade isso é só um deslocamento de mecanismos psicológicos que a gente faz frente a muitas opções.
você canaliza para uma desculpa. Você cai em dissonância cognitiva. Isso. E aí você resolve falar, vou usar esse score aqui que tá aqui e acabou. Mas você percebeu que toda a experiência é ansiogênica? Sim, É uma experiência de ansiedade, Sim. sabe? E é por isso que tem tanta gente tomando ansiolítico, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas não controlam o que controla elas. Sim. Né? Então, você quer ter muitas opções, e você quer sofrer com elas, e você não quer abrir mão dessas muitas opções, e ao mesmo tempo tá sofrendo. Ou seja, a gente vive num mundo tão complexo, por nossa escolha, porque a gente acha que isso é bom. Eu realizei meu desejo de liberdade total e restrita. Não, eu falo isso até no meu trabalho, assim, a minha agenda é livre. Eu acordo todo dia de manhã e fora uma reunião aqui, essa gravação aqui, assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sonhei a minha vida inteira com isso. E não, é uma desgraça. Foi no programa com a Lúlia. Eu quero ter um chefe para me dizer de manhã. Tá aqui, ó, só vou lançar o papel aqui. Tá aqui sua lista de tarefas para você executar hoje. E não pense, né? Só execute. Isso, e eu vou poder reclamar, meu chefe me deu umas coisas idiotas para fazer. Mas é isso, é uma ansiedade porque gera isso, de no fim do dia, se der errado, né, se eu não for produtivo, se, sei lá, né, qualquer coisa der errado, a culpa é toda minha, porque às 8 horas da manhã eu decidi o que eu ia fazer naquele dia. Então é a liberdade extrema. Mas eu não sei se tem muita volta. Tipo assim, vai fazer o que? Vai acabar a Netflix, vai voltar para os 5 canais sabe? A Globo, Record. Eu não contaria com corporação para isso. Muito pelo contrário, porque a gente vive numa sociedade baseada em acúmulo. Né? A tendência é continuar acumulando. Não, o princípio básico de macroeconomia, tipo, um mercado só continua vivo se ele continua crescendo. Isso. Né? Tem uma outra definição para isso também, que é câncer. Isso, muito bem, exatamente. Biológico, você vê como as exatas, né? Sociais aplicadas e a biologia não conversa? Isso. A biologia tem um nível superior. Que nem que você falou de doença, né? Exatas e humanas é só um nome que a gente deu lá, porque é a prova específica do vestibular, um cai história, outro cai física. Assim, eu não contaria com corporação. É o processo educacional. É você pensar que cada coisa que você faz não serve para dizer que você tá certo, mas sim menos errado. Cada decisão que você toma é pra... Qual a decisão menos errada? Sabe? Tipo, a média da renda do brasileiro é R$1.000. Todos os brasileiros têm R$1.000? Não. Né? Então, eu vou estar muito errado se eu usar só a média. Eu tenho que usar uma medida de variabilidade também. Quanto é o desvio padrão disso? Aí você vê que o desvio padrão é gigantesco, o palpite da média é ruim. E o que é desvio padrão? Então vamos lá. Dentre várias coisas que você fala, como por exemplo, como é que é? Decisão, escolha e julgamento. E julgamento. Eu não entendo, minha mente não consegue captar. Então, desvio padrão. Tá. Esse é um negócio que eu nunca entendi. Não, vou entender. Agora eu vou sentar, vou entender desvio padrão e o que é desvio padrão. Uma das minhas missões é fazer as pessoas entenderem o desvio padrão, porque muda a vida das pessoas mesmo. Então, lembra do exemplo da sala que eu falei? Que tinha as 20 pessoas que você não viu. 1,70. 1,70, você tira uma, então, para todas você chutaria 1,70. Isso. Né? Não é para chutar outro número, porque para qualquer outro número que você chutar, você erraria mais do que se chutar a média, que é 1,70. Então, pode ser que dessas 20 pessoas, nenhuma delas tenha 1,70. Correto. Aliás, é razoavelmente provável, né? Bem provável que nenhuma tenha exatamente isso. O 1,70 orbita entre elas, mas pode não representar nenhuma. Então, beleza. Como você sabe que cada pessoa varia um pouco da média, a média é 1,70. Aí um indivíduo tem 1,75, outro tem 1,65. Então tem os desvios, 5 centímetros para mais, para menos e tal. O que seria o desvio padrão? É você pegar os desvios de cada indivíduo da média, o quanto que cada indivíduo se distancia da média, e tirar uma média. É a média do quanto os indivíduos se afastam da média em média. Pensa que a média da altura é 1,70. Tá. Se o desvio padrão é 1 centímetro, os indivíduos oscilam em torno da média só 1 centímetro. Tá. Então, você percebe que a oscilação é baixa? Tem todo mundo ali mais ou menos a mesma altura. Isso. Então, se eu tirar uma pessoa e perguntar qual a altura dela, se responder 1,70, a chance de você não estar errado é grande, porque a oscilação é baixa. Se o desvio padrão for 20 centímetros, a oscilação é alta. Então, na prática, o que quer dizer desvio padrão? O desvio padrão é um indicador de confiabilidade do palpite que você dá da média. Tá. Né? Se você entende isso, e por exemplo, você abre o jornal e diz lá, a média da renda do brasileiro é R$1.000, você percebe automaticamente que esse valor não quer dizer nada. Porque qual que é a oscilação em torno da média? Então chama. Se a gente tivesse um ensino médio decente, em que você ensinasse as pessoas o conhecimento do mundo e não o trabalho, e você ensina a lógica de média e desvio padrão, a pessoa entenderia que para cada média que ela vê, tem um desvio padrão junto. E ela tem que tomar a decisão combinando os dois. Se eu tenho uma média e um desvio padrão muito grande, eu vou errar muito usando a média. Né? Eu tenho que pensar outra coisa. Se o desvio padrão é pequeno, vale a pena confiar na média. Entende? Tá? Então toda média, logo de cara, toda média de notícia deveria vir acompanhada do desvio padrão, mas aí ninguém entender nada. Isso. Mas eu comecei falando de que eu acredito na criatividade, que os números nos prendem. Eu trabalhei com criatividade numa empresa
gerenciada por engenheiros, então era tudo isso. Tudo precisava de um número, de uma ranking, de uma classificação, de uma curva padrão. Não, vamos colocar vocês nessa curva padrão, em números e tal. Como é que toda essa história que você falou, que você terminou na história da Netflix, que eu te perguntei como resolver isso? 2 perguntas. Dentro de uma empresa, esse é o jeito ideal de gerenciar uma empresa e seus funcionários e isso, dar notas, avaliações e metas e números, e como melhorar esse sistema hoje em dia? Pensando em avaliação de desempenho. Ou então, meta de vendas, ou sim, sei lá. Então, uma empresa não é uma empresa, né? Uma empresa é uma junção de interesses. Isso. Mas uma solução para isso seria assim, não é abrir mão da quantificação, é ser criativo com ela. Então, assim, você entender que, por exemplo, a média, ela te ajuda a tomar uma decisão menos errada, e você pensar que você precisa do desvio padrão, que é uma medida de variabilidade, para errar menos, e juntar a média e o desvio padrão, você vai errar menos. Você sempre vai estar errado. É uma mudança, na verdade, de postura das pessoas. Velho, você sempre está errado. Sempre. O objetivo da sua vida é parar de ficar... Porque se você está buscando certeza... Isso o Popper falava, né? Que o objetivo da ciência mesmo ela não tem compromisso com a certeza e nem com a verdade. Então, se você quer estar certo e buscar a verdade, abre uma igreja, um day trade, sei lá, um xamanismo qualquer. Horóscopo, ou que quântico. eu falei, vai escrever um livro de ficção, aí ali dentro daquele livro tudo vai ser verdade. Isso. Você reduz ali, né? E cai numa profecia autorrealizadora, ilusão de controle, verdade. A gente não é onipotente, sinto muito, sabe? Sinto muito. Então, eu acho que uma questão não é nem uma tecnologia, não vai... É a mudança de foco, sabe? Você parar de focar em querer estar certo. Eu falo isso até... Assim, admiro muito você, Cris, eu gosto muito de você, tá? Eu desejo muito que você não seja bem-sucedido. Olha aí. Sabe por quê? Toma essa. Sabe por quê? A pior coisa pra mim é ser bem-sucedido. Sabe por quê? Porque você ser bem-sucedido não é um atributo que você se dá. É alguém sim. de fora. Sim. E que dane-se quem tá de fora, sabe? Mas aí eu volto, concordo, obrigado por me desejar isso. Mas é o ranking, é o que eu chamo da fila do pão, é isso, entendeu? Mas assim, o número de likes, né? Todo mundo pede o Media Kit do Naruhodô e do Boa Noite Internet. Quantos seguidores o Cris tem no Instagram? Quantos ouvintes tem no programa e tal? E eu entendo, e você tá me ajudando a entender de que, beleza, eu preciso ter uma base de comparação, eu preciso ter uma explicação, mas no próprio Boa Noite Internet, assim, eu tô fazendo os cortes, né? Estamos aqui com essas câmeras para fazer cortes. Eu tenho vídeos com centenas de milhares de views nos cortes, e vídeos com apenas milhares de views, e se você for olhar o número de plays do episódio, você não consegue ver que aquele episódio teve 140 mil views no Instagram, não impactou o número de plays no episódio. Mas se eu sou um marqueteiro, não, eu vou investir nesse cara aqui, que tem 2 milhões de seguidores no Instagram, porque a minha chance é maior. Então, e aí eu volto na história, que eu acho que eu não chamei de muleta, mas da desculpinha e tal, porque eu vejo muitos desses sistemas numéricos. Eu sempre falo que o mundo está cheio de boas intenções. Tudo isso é mega bem intencionado. E nesse caso, a boa intenção é assim. Eu quero acabar, inclusive, com viés, eu quero acabar com as injustiças. Então quando eu entrei no Facebook, eu fiz 7 entrevistas, a galera falou assim, show, contrata ele e pronto. 5 anos depois, tinha processo, avaliações, números, e tinha que, né, medir, não sei o que lá. E eu falava assim... Eu nunca teria sido contratado se o sistema fosse esse. Assim, eu entrei, fui promovido, bati meta. Eu nunca enganei ninguém lá, mas assim, havia uma preocupação tanto na entrevista de trabalho quanto nas avaliações semestrais de desempenho. Assim, eu quero ser justo, eu não quero favorecer o cara que, sei lá, é amigo do chefe, que mora na mesma cidade que o chefe e tal. Eu nunca consegui ver isso na prática, assim. De novo, era mega bem intencionado, eu até apoiava esse sistema e, por exemplo, na minha primeira avaliação de desempenho, eu ganhei um aumento e meu chefe riu e falou assim, tá vendo? Em agência de publicidade só ganha aumento quem pede demissão. Então, assim, era um sistema que me parecia menos justo, errado. Menos errado, mas que tinha seus... Então, assim, podemos fazer uma equação que vai ser mega justa e que vai contratar as pessoas. A ideia é essa, tipo, o método de avaliação de desempenho, por exemplo, na época do Facebook, menos errado do que da agência? Sim. Isso. Então você tem que guardar isso em você tem que ficar incomodado. É menos errado, tem que melhorar. Onde que vai melhorar? Aí até você criar um novo método. É muito parecido com o desenvolvimento científico mesmo, né? Então, você fez uma equação que descreve um fenômeno. E aí você sabe, o cara que ganha um Nobel, por exemplo, que descreveu uma equação, ele não fica feliz. Se o cara é cientista de verdade, ele fala, tudo bem, essa equação descreve esses fenômenos, mas que fenômenos ela não descreve? Tá. Pra coisa avançar.
né? Senão a gente não sairia do Newton desde 1600. Então, essa tem que ser a pegada. Eu consegui fazer um jeito de avaliar pessoas que é melhor que o anterior. Mas tá bom? Não. Nunca vai tá bom. Tá. E aí você tem que ir aperfeiçoando. Em que situações ele funciona bem? Que situações não funciona? Vamos trabalhar. E aí você vai aperfeiçoando. Aí que você coloca a ciência dentro da organização. E o problema, e você sabe disso tão bem quanto eu, que boa parte dos gestores fica pensando mais no PLR dele, de final de ano, do que de fato desenvolver algo decente. Ou a famosa título de livro, como usar estatísticas para contar mentiras ou algo assim. Eu quero fazer essa coisa. Eu vou procurar a estatística ou a metodologia de pesquisa ou não sei o quê para provar, ou para provar que essa minha ideia está certa ou tirar o meu da reta. Por exemplo, pesquisa de opinião. Não, eu medi aqui, eu saio na rua perguntando para as pessoas se elas gostam do meu produto ou da minha campanha e sei lá quantos % disseram. E isso é um perigo. Você está procurando um padre para rezar sua missa. Isso. Sabe? Então você está querendo só evangelizar. Né? Você está querendo um sistema evangelizador onde tudo que você... No fundo, as pessoas não querem dinheiro, like, elas querem controle. Elas querem previsibilidade. Boa. Só isso, só. Desde pequeno, o bebê, ele gosta de previsibilidade. Qual o melhor jeito de dar educação para uma criança? Afeto e rotina. Até os 6 anos. E pro cachorro também, né? Você criar um cachorro e uma criança até os 2 anos é exatamente a mesma coisa. Exatamente igual. Por isso tem pai muito de cachorro, né? Que é uma vergonha, mas enfim. Né? Tem o Naruhodo que a gente gravou sobre animais domésticos, né? Que a gente descreve bem isso. O povo fica puto, mas fazer o quê? Como etólogo me pega isso, sabe? E volta na questão que a gente... É o que a gente tem em comum com todos os organismos. A gente só é mais um. Não, eu acho muito que é... Desde mais para feedback positivo e tal, é isso. É igualzinho. Então, como as pessoas têm essa necessidade de controle, porque ninguém é onipotente, a educação científica é algo completamente antinatural. Na maior parte da nossa história de vida, enquanto espécie, a gente aprendeu ou por senso comum, né? Tipo, tá acontecendo, tá dando certo, continuo fazendo, por acerto e erro, ou por instituições religiosas. Então, por exemplo, você vai, sei lá, volta 20 mil anos atrás. Você vê uma comunidade de 200 pessoas que vivem no lugar comendo. Tá lá todo mundo comendo, de repente alguém passa mal, né? É um outlier. Aquela pessoa é um outlier, né? E ela passa mal porque comeu camarão, né? E morre. E aí ninguém sabe escrever, as pessoas se comunicam só por fala e tal. Como que elas comunicam, como que elas guardam essa informação de que uma pessoa morreu comendo camarão para as outras? Transforma num rito. Transforma num mito de criação. Não comerás camarão. Isso. E isso passa como rito. Então, assim, o principal estimador que era selecionado no nosso passado ancestral eram os outliers. A gente não pensava em média, pensava no que era muito estranho. E mantinha isso dentro da comunidade por meio de histórias, ritos. Quando surgiu a escrita, melhorou um pouco, porque a gente conseguia registrar melhor. Mas hoje, por exemplo, você vai no Nordeste, Norte, as pessoas falam, você tá grávido, não é grávida? Você não pode comer comida reimosa. Comida reimosa é camarão, tem certos tipos de peixe. Isso vem de relatos indígenas lá, Levi-Strauss, no descobrimento, foi lá ver. E tinha esses ritos. Tem certas pessoas que são alérgicas a camarão, uma fração pequena. E ninguém entende, ninguém sabia o que era isso, né? Alergia. Mas isso guarda no mito, né? Hoje, se a gente pensa só por mitos, a gente comete generalização. Aí por isso que extermina pessoas, coisas do tipo. Então esse método não funciona mais, porque o nosso mundo ficou mais complexo. Então, agora a gente não tem que pensar mais certo, errado, sobrevive, não sobrevive. Cris, pensa comigo. Nunca na história a gente teve tanta gente que morreu de tanto comer. Sim. Nunca. Dizem que esse número é maior do que as pessoas que morrem de fome no mundo hoje. Isso é um avanço. É um avanço no sentido bizarro, mas é um avanço. É um avanço dialético, sabe? É dialético. A gente tá errando menos, mas continua errando. O mundo de hoje não é o melhor, ele é o menos errado. Enquanto a gente não mudar isso, e você vai ficar sempre incomodado, sabe? O mundo do indivíduo não onipotente é um mundo incômodo. É um mundo incômodo. Sim, pra caramba. Você fica... Eu tento, é o meu grande dilema da vida. De novo, fiz um boa noite na rede sobre isso. Eu quero achar o código-fonte da vida. Eu quero, sei lá, legal, se eu fizer... É quase mágica, né? Se eu fizer ocus-pocus e orelha de morcego e não sei o que lá, pronto, está aqui a fórmula da felicidade e o antídoto da ansiedade. E infelizmente não é assim, mas eu sigo em busca de... Esse podcast aqui é pra isso. A busca é pra isso. O que importa é a busca. Sabe? O que importa é você tentar. E cada vez você vai errar menos. A gente gravou um Naruhodo recentemente, que era sobre psicologia positiva, que é uma pseudociência louca da psicologia, né? É a psicologia positiva. Essa coisa do ser feliz, o ser feliz é o resultado de algo. Ele não vem antes. Por exemplo, eu vou trabalhar com você, e você é o meu empregador, né? O que normalmente se faz? Eu trabalho um mês, aí você me paga no final do mês. Felicidade é isso. Você tem que fazer algo. E aí você ganha depois, né? Ah, não, eu quero ter antes. Não adianta. Mas aí você me complica, Altair, porque você tá falando o quê? Que eu tenho que ir pra academia, né? Eu
não gosto de ir pra academia. Sim. E aí, como é que eu vou fazer Tem isso? um Eu nome- quero antes. Tem um nome técnico pra isso, chama melioration. Melhoration. Melioration, né? Melioration mesmo. Eu adoro quando eu escuto podcasts em inglês, eles falam ameliorate. Eu falo, nossa, Isso. que bonito, vocês estão falando em É, português. então tem, por exemplo, por que as pessoas preferem... É mais fácil você ir pra balada e encher a cara do que fazer exercício? Sim. É por causa desse princípio, né? Imagina uma escada descendo. Imagina que faz muito tempo que você não vai pra balada. Aí você vai, aí você tem uma grande satisfação, né? Então, o tamanho do degrau é o tamanho da satisfação. Você tá descendo. Aí a satisfação é grande, né? Puxa, legal, tal. Aí na próxima vez que você vai, logo depois, você tem uma satisfação, mas é menor, né? Então, coisas que te dão ganhos próximos, cada vez que você se expõe, você vai ganhar cada vez menos, né? Aí por isso você cai no vício, né? Então, assim, Isso. o que Tá que sempre buscando aquele... E você não volta mais, né? Então você tem que se expor mais, se arriscar mais para ter um ganho parecido com aquilo no começo. Então muitas vezes a situação de vício não é uma situação prazerosa, é uma situação em que a pessoa evita a bad trip de não estar tendo. Eu e café. É isso Por aí. exemplo, tá? Então, essa é a escada descendo. Então, muitas coisas são assim, aquelas que nos dão um ganho próximo. Então, aí entra TikTok, Instagram, todas essas coisas aí, né? Tipo, festa, bagunça e tal. Nada contra a festa e a bagunça. Então, uma questão é a quantidade. O problema é o contrário, é a escada que sobe. Então, por exemplo, programação. É um bagulho que eu sofro, né? Programação. É um bagulho que você sabe que você vai ter um payoff bom, sabe? Só que você tem que subir a escada. Então, no começo, a escada tem um degrau gigantesco. Você tem que escalar o degrau. Só que quando você escala, você ganha alguma coisa, o próximo degrau é menor. Então, quanto mais você dá, mais você recebe, mas sempre depois. Mas tem coisas que dão recompensa sempre. Assim, programa, estudar. Videogame, não. Videogame. Eu concordo. Estudar. Candy Crush. Estudar também, sabe? Estudar é um bagulho... E é por isso, assim, estudar é o jeito mais difícil de ser pobre. É estudar. É o jeito mais difícil. Mais sabe? trabalhoso de ser mais pobre. mais trabalhoso de ser pobre. Por quê? Você não vende sua força de trabalho, você não tem mais valia estudando. Isso, né? isso. Então, você tá sem pobre. Mas é um bagulho que cada vez você entende uma parada, você tem uma realização estética, sabe? Porra, que foda. Eu acho até engraçado, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que puxa a gente pra ser imediatista. Sim. O tempo inteiro. E boa parte do nosso trabalho de aprendizagem é evitar ser imediatista. Exatamente por isso que a gente tem uma epidemia de TDAH. Né? Uma parte é pela melhoria do diagnóstico e tal, mas uma grande parte é pela estruturação da sociedade mesmo. Sim. Porque ela exige uma competência do indivíduo em ser autocontrolado tão grande que quem não consegue um pouquinho já não se adapta. Não, na verdade, você aumentou o sarrafo. Né? Então, assim, você tem que ser autocontrolado. Você tem que ser controlado, evitar esses TikTok, usar só um pouquinho, né? Só que hoje a demanda por eles é tão grande que o grau de autocontrole que você tem que ter é um sarrafo muito alto. Sim. 50 anos atrás, quando não tinha nada disso, você podia ser um pouquinho mais desatento e tal, você conseguia trabalhar, lidar bem com o seu dia, organizar. Só que hoje esses recursos tecnológicos puxam tanto que você precisa de um grau de autocontrole mais alto que uma fração maior das pessoas não dá conta. Você percebeu que como o mundo é ansiogênico hoje em dia? Tipo, que você é avaliado cada vez mais por coisas que você não consegue controlar? E que é, de novo, para citar o 20º episódio aqui, é a sociedade do cansaço, no sentido de que, sei lá, 20 mil anos atrás, que nem você falou, se eu era preguiçoso na colheita, uma outra pessoa vinha e falava, deixa de ser preguiçoso, ou chicoteava, né? Se eu era escravo, deixa de... E agora a gente tem que se motivar e se punir e se vigiar e se controlar. Então, e aí, isso que gera ansiedade, que assim, não, que nem eu falei da agenda. Não, eu tenho liberdade total, olha que privilégio que eu tenho, eu posso fazer o que eu quiser. Portanto, se der errado, a culpa é toda minha, não é do meu chefe, não é do capataz, não é dos deuses, é toda minha. Deu errado porque eu escolhi, eu tomei as decisões e eu tomei as decisões erradas. Eu vou te recomendar muito um texto do Soren Kierkegaard sobre tédio. Tá. Que ele fala que o que move a sociedade é o tédio. Tá. E o tédio ele tem essa característica assim de... O tédio, na verdade, te mobiliza. Quando você tá entediado, é porque você tá procurando alguma coisa pra fazer. Né? Então o tédio, ele é uma... Na verdade, assim, o nome correto ele é uma emoção. O tédio é uma emoção. Tá. É uma emoção relacionada com a intencionalidade do indivíduo de mudar de objetivo. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com um chefe, você não está entediado. Você pode estar deprimido, burnout, puto, né? Mas quando você está trabalhando por conta, ou você tem, entre aspas, a sua liberdade, você convive com o seu tédio o tempo inteiro. Tá. E aí você fica puto com isso. Ou seja, não tem... Não tem solução. E não é para ter uma solução, é para vivenciar a porra do processo. Tá. Que isso que é o legal, sabe? Você vai sofrer para um cacete. E que bom, sabe? Que bom, porque depois, quando você sobe a escada, você tem um ganho. Ou não, e foda-se, sabe? E é verdade, as pessoas... por exemplo, eu tô falando com você, né? A gente tá conversando. Você só ouve o que eu te falo. Você só ouve o que sai da minha boca. Mas
Dentro da minha cabeça tem uma pessoa que monitora aquilo que eu tô falando. Né? Então, por exemplo, você não consegue perceber, a não ser que eu deixe muito claro, a angústia e a dificuldade que eu sinto ao falar. Eu tô dando o meu exemplo, mas você sente a mesma coisa, Sim. né? As pessoas têm que entender isso melhor, sabe? Então, por exemplo, quando você fala em público, as pessoas não estão ouvindo um monte de bobagem que tem na sua cabeça. Sim. Sabe? Então, em geral, a avaliação dos outros é melhor. Na verdade, elas não estão ouvindo nem o que eu falei, elas estão ouvindo o que elas ouviram e interpretaram e passaram na CPU da cabeça delas. Exatamente. Então, tipo, sabe, todo mundo tem merda na cabeça. Sabe? E uma dessas merdas é o tédio. Esse texto do Kierkegaard é muito legal. Então, o tédio é uma coisa que vem desde quando você é criança. Pensa uma criança entediada, ela chora, quebra as coisas. Hoje a gente é feito pra acreditar que o mundo tá a nosso controle. Sim. Sabe? Se você tem dinheiro suficiente, ou sucesso suficiente, ou reconhecimento suficiente, tudo vai dar certo. Não, e que a felicidade que tá na pauta para virar um outro bônus de internet. A felicidade é uma escolha individual. Eu escolho ser feliz e, portanto, escolho não ser infeliz. Não, você tá triste? Escolha não ser triste, ou escolha ser bem-sucedido e tal. Para fechar, quais são as armadilhas, quais os passos que a gente, acabando de ouvir esse podcast, pode passar a adotar, não para ser mais feliz ou resolver o aquecimento global, mas as armadilhas. Estou lendo uma coisa, alguém me contou uma coisa, eu recebi um fato, Quais são essas armadilhas que a gente pode ficar de olho e falar, não, peraí, aqui tem um buraco aqui, deixa eu tomar cuidado. Desde de números de medidas de estrelinhas de consumo, de abrir a Netflix, ou li uma notícia no jornal, ou enfim. Acho que, de novo, né, uma coisa importante é, tipo, você saber que você tá sempre errado e a ideia tá menos. Tá. Isso deixa as pessoas mais aliviadas. Quando ela realmente incorpora isso, você fica mais aliviado do que você acha. Tá. Né? Perceber, tô sempre errado. Tipo, tudo bem que é o que você acha de mim, dane-se, sabe? Eu vou tentar ser menos errado, tá bom, né? Isso em si ajuda muito. Uma outra coisa é tentar consumir menos. No sentido assim, em vez de, hoje eu vou no restaurante, aí você começa a procurar, né? Ou, hoje eu vou pedir um iFood, você começa a procurar, né? Fazer o contrário. Então pensar, guarda já na sua cabeça coisas que você gosta, sabe? Então, tipo, eu já tenho opções. Né? Você já parte de opções internas. Eu tenho uma amiga até que estuda isso, teoria da decisão. Ela tem post-its num caderninho que ela guarda. Então assim, restaurantes que eu gosto, ela já coloca ali, ela não olha no iFood. Ela olha daqueles. Fala, vou pedir nesse. E tem 4, 5. Né? Quando ela quer uma coisa diferente, aí ela procura. Sim. Mais, sabe? Então, você pode estar aberto nas horas que você quer estar aberto. Não precisa ser toda vez. Eu vou dar uma sugestão, que é um outro Naruhodô que a gente gravou, que é sobre PNL. 346, 347. Né? Falando sobre PNL, que também é pseudociência, mas funciona numa fação probabilística das pessoas e tal. Aí foi engraçado, porque no primeiro episódio eu fiquei explicando Kotler. Né? Marketing, 4P, aquelas coisas todas, né? Ok, rachou o bico, né? E aí eu falei, agora a gente vai fazer a mesma estratégia do PNL. Vamos lançar um produto baseado nos artigos e tal, que é o protocolo Galinha. É uma sugestão boa, é baseado em artigos mesmo, funciona, tá? Assim, a certeza que vai funcionar. Se você seguir o protocolo Galinha, vai funcionar. É um acrônimo, né? Claro. Então, G é de gratidão. Né? O que quer dizer gratidão? Gratidão é você ser grato pelas pessoas que te fazem coisas, ou mesmo as pessoas que não fazem. Esse movimento faz muito mais bem pro grato do que, às vezes, pro agradecido. Então, gratidão, primeiro. Né? Aí o A, atividade física. Né? Aí me quebrou. Então, mas aí a atividade física não é ir na academia. É tipo fazer 10 polichinelos. Eu só consigo fazer 10 polichinelos. Mas faz todo dia. Eu consigo fazer 5 flexões. Faz as 5. Todo dia. Um pouquinho. Eu só consigo me exercitar 5 minutos. Não tem problema. Mas faz. Todo dia. Tá? Então, G, o A, lazer. Né? Lazer seria o seguinte: pensa uma coisa que você nunca fez. Você já fez aula de dança de salão? Não. Por exemplo. Boa. Tá? Então, existem coisas que você é bom e você nem sabe. Você nunca experimentou. Mas tenta, sabe? Mete o louco. Uma coisa que você nunca imaginar, sei lá, aprender a jogar boliche. Vai que dá pra coisa. Né? Então, isso, o L, lazer. G-A-L-I. Inspiração. Né? Inspiração seria o seguinte: você refazer o seu ensino médio. Então, por exemplo, o que é refazer o ensino médio? E no YouTube mesmo, sabe? Tem um monte de aula gratuita. Então, por exemplo, você já viajou muito. Refaz suas aulas de geografia sobre relevo. Puta, vai ter outro sentido, porque você foi no lugar, conhece as paradas. Tipo, refaz o ensino médio. Você olhar com os olhos de hoje, você vai encontrar uma gama de aplicações enorme. Tipo, sério. Agora é a novidade. Novidade. Novidade seria assim: por exemplo, tem a ver com a sua experiência de vida atual, sabe? De abraçar o tédio. De perceber, assim, é legal ter um chefe, e você percebe o quão legal é ter um chefe não tendo.
sabe? Se expor à antítese das coisas. Tá. Então, às vezes, conseguir uma pausa pra testar as suas antíteses. Boa. Sabe? As suas novidades. E aí você vai perceber que nada é bom, mas tudo tem alguma coisa boa também, né? E a ideia é você jogar com isso, né? Jogar com isso. Isso seria a ideia da novidade. Humildade é aquela coisa de estar sempre errado. Sim. Cada vez menos errado. E tudo que você conhece não é pra estar certo, é pra estar menos errado. Essa é a ideia da humildade. E o último é a alteridade. Alteridade é algo que as pessoas entendem errado a alteridade como algo ligado à empatia, e não é. Tá? Empatia é, por exemplo, se você bate o dedo, eu sinto dor igual a você, né? Então eu assim, ai, nossa, doeu. É isso, né? isso. Ai, Isso. Então, empatia vale para coisas físicas. Tá. Então, você sentiu dor, você tá feliz, você tá triste, coisas que movem o corpo. Tá. Existem uma gama de coisas que não geram empatia na gente. A gente nunca vai saber o que é ser grávido. Sim. Você pode virar um obstetra. Você pode fazer 1000 partos. Você não sabe o que é ser grávida. Não sabe. Aí, então, se eu acho que eu tenho empatia por uma grávida, eu vou reduzir ela à condição do que eu acho que é. Então, boa. ter empatia é uma merda várias vezes. Você não tem empatia. Eu não tenho empatia por uma grávida. O que eu tenho que ter? Alteridade. O que é alteridade? É você parte do pressuposto que você não sabe. Eu não sei o que é ser grávida. Aí eu chego, como é? Tipo, me explica, né? E aí você se abre pro novo. Sabe? Tá. Seu mundo se torna maior exatamente por causa disso. Porque tem coisas que você tem empatia. Eu tenho empatia por certas situações que a gente passa, por exemplo. Mas tem situações que eu nunca vou passar. Né? Eu não sei. Então, não sei, me explica. Né? Tá. Me ajuda. Mas faz parte desse processo de descobrir, conversar e pedir Isso, explicação. de se abrir para o outro. É basicamente antropologia. Antropologia é o estudo do outro. Tá. Né? Então, se você for lá numa aldeia, uma comunidade diferente, eu sei como vocês são. Você está tendo empatia e alteridade zero. Né? A ideia é o contrário. Fala, não, vou morar aqui com vocês. Me ajuda. Legal. Me ensina. Né? Então, esse é o protocolo galinha. Você seguir todos esses passos. Boa. Sua vida muda. Né? Olha aí. A questão é que vai exigir um esforço inicial Sim. grande. Mas o payoff é garantido. São muitas letras. O payoff é garantido. Boa. Altair, muito obrigado por Um prazer, ter uma passado honra. esse tempo com a gente aqui. E bem-vindo ao Ampere agora com o Naruhodô. Obrigado. E vamos que vamos. Valeu. Isso aí, internet. Cabeça fervendo, fosfato queimando. Eu fiquei assim, tô surtado com essa conversa até hoje. E assim, lá no Naruhodô, o novo podcast da Ampere, esse nível, essa paulada toda semana. Já são quase 400 episódios no ar, já tem coisa aí pro você ouvir, se você não conhece, tirar esse atraso. Inclusive, eu vi aqui, olha só, o programa dessa semana é Por que Ficamos Entediados? Veja você. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também. Passa adiante, pare a palavra da entrevista com o Altair e a palavra do Naruhodô também. E eu vou também deixar aqui o meu agradecimento para todo mundo que apoia o Boa Noite Internet, que foi em boanoiteinternet.com.br/assine e mostrou o quanto esse podcast aqui é importante, que acha que a gente tem que seguir no ar contando histórias. Vocês são show, moram aqui, ó, no meu coração. E aí, em agradecimento, quem apoia recebe a nossa newsletter semanal exclusiva, que fala de inteligência artificial, do mundo pós-redes sociais, de trabalho, de carreira. Também ganha acesso a todas as entrevistas aqui na íntegra, sem cortes. Tem até os coffee da gravação, os bichinho. Mas eu sei que você está pensando, que isso, Cris? Nem precisava. A gente apoia por causa do podcast, nem lê a newsletter, mas tudo bem, eu sei, eu entendo. É o meu agrado para vocês, eu faço questão. É o meu jeito de contar ainda mais histórias, de botar para fora todas essas minhocas aqui da minha cabeça. Então é isso por hoje. Semana que vem a gente volta. Tá na hora de mais um episódio de ensaio, mais uma palestrinha. Domingo, 20 horas, famoso 8 da noite, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Ampere.